Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que não vê emergência em vacinar crianças contra a Covid-19. O Brasil criou mais de 300 mil empregos com carteira assinada em novembro. Prévia da inflação oficial de quase 10,5% é a mais alta dos últimos 7 anos. Novos cálculos do governo apontam que o país vai bater outro recorde de exportações. 6.800 pinguins foram resgatados na época de migração deste ano no litoral de Santa Catarina. Milhões de pessoas estão confinadas em cidade da China por causa da Covid. Brasil termina o ano como vice-líder do ranking mundial de seleções de futebol da FIFA. E uma reportagem explica a rejeição que algumas crianças têm por determinados tipos de alimentos. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou o ano com alta de 10,42%, segundo o IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve alta de 0,78% no mês de dezembro e fechou o ano em 10,42%. No acumulado dos 12 meses, é o maior índice desde 2015. O índice de dezembro ficou abaixo do verificado em novembro deste ano e de dezembro do ano passado, quando o IPCA marcou 1,06%. Dos 9 produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em dezembro. Ao longo do ano, os maiores aumentos foram para o setor de transportes, que registrou alta acumulada de 21,35%, habitação, alimentos e bebidas. A alta no setor de transportes foi puxada especialmente pelo preço dos combustíveis. E o Brasil gerou mais de 300 mil empregos formais somente no mês de novembro. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Dados levantados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o Brasil gerou 324.112 empregos com carteira assinada em novembro. Esse também é o melhor resultado mensal desde agosto deste ano, quando foram criados 275.284 empregos com carteira assinada. Ao todo, o país registrou em novembro mais de 1.772.000 contratações e 1.448.000 demissões. Com um novo resultado positivo, o país acumula quase 3 milhões de contratações a mais do que demissões em 2021. No mês passado, os dados apontaram para um saldo positivo no nível de contratações em 4 dos 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram 180.960 postos formais. Também contrataram mais do que demitiram o comércio, a construção e a indústria geral. Mais 44 servidores da Receita Federal renunciaram aos seus cargos nesta quinta-feira. Ao todo, 635 auditores fiscais já entregaram seus cargos de chefia. O motivo das renúncias é a aprovação do Orçamento da União de 2022, que incluiu reajuste para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, deixando de fora as demais categorias. A Receita Federal informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Você já está com a lista de material escolar do seu filho para o ano que vem? Então confira dicas de como economizar na hora da compra. A reportagem é da Evelyn Costa. Fim de ano e a criançada já começa a pensar na volta às aulas. Nesse momento, que eles procuram os cadernos com o personagem favorito na capa. Mas unir o gosto do filho ou filha à economia nem sempre são tarefas fáceis. Se antecipar nas compras dos materiais escolares, como por exemplo em dezembro, é uma boa opção para os papais e as mamães garantirem um bom preço na hora da procura. Mas na prática, nem sempre acontece da mesma maneira, porque é em janeiro que as papelarias registram um maior movimento na loja. A maioria dos clientes deixa para comprar em janeiro.
Então, o cliente que vem em dezembro, ele consegue fazer uma compra mais planejada, consegue escolher os produtos com calma. Então, a melhor alternativa é adotar boas estratégias para economizar nas compras. É importante que você respeite a lista que foi referenciada pelo colégio. Você pode eleger alguns itens que você provavelmente vai poder ir comprando ao longo do ano. Poder aproveitar livros usados em sebos, os livros são muito mais baratos do que os livros novos. E para não cair em ciladas, é necessário também o consumidor ficar de olho na lista dos materiais escolares. Caso os pais verifiquem que existe algum item de material coletivo na lista escolar do seu filho ou sua filha, ele deve procurar primeiramente a escola para poder verificar a justificativa da escola e, caso a escola insista na cobrança, na exigência daqueles itens, a orientação é que os pais busquem o PROCON municipal ou estadual. As unidades básicas de saúde de São Paulo vão abrir amanhã, das 9 da manhã às 9 da noite, para a vacinação das pessoas contra a gripe. Serão aplicadas 400 mil doses de um total de 1 milhão que a Prefeitura recebeu do Instituto Butantan. O número de casos explodiu com hospitais lotados, poucos médicos e até da falta nas farmácias dos remédios indicados para o tratamento da síndrome respiratória grave. No dia em que começou a consulta pública para o brasileiro dizer se aprova a vacinação de crianças contra a Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que não acha que a medida é urgente, mas garantiu que, se for preciso, o governo já tem contrato com a Pfizer para os imunizantes. A pasta vai abrir uma consulta pública que coletará manifestações da sociedade civil sobre o assunto. Marcelo Queiroga voltou a defender a necessidade dessa etapa para que o Ministério decida se vai incluir as crianças de 5 a 11 anos no programa de imunização contra a Covid. Já foi validado no Supremo Tribunal Federal, pela decisão de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, o procedimento administrativo sugerido pelo Ministério da Saúde. Vamos colocar em consulta pública um documento com a recomendação do Ministério. Qualquer que seja o cenário, quero assegurar que o Ministério da Saúde tem um contrato com a farmacêutica Pfizer-BioNTech para fornecer doses de vacina para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização. Isso quer dizer, se a faixa etária entre 5 e 11 anos for incluída, automaticamente nós teremos essas doses para a população brasileira. Queiroga afirmou ainda que não há necessidade de urgência na decisão devido ao menor número de mortes de crianças em decorrência da doença. A faixa etária de 5 a 11 anos é onde se verifica menos óbitos em decorrência da Covid-19. Cada vida é importante. Nós lamentamos por todas as vidas. Agora, a administração pública, particularmente o Ministério da Saúde, tem que tomar as suas decisões com base nas evidências científicas. Esses critérios de segurança, eficácia e qualidade foram justamente os analisados pela Anvisa para autorizar a vacina da Pfizer no Brasil. A agência informou que já enviou as informações ao Ministério da Saúde. E o Conect SUS, sistema que emite o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19, voltou a funcionar parcialmente depois de 13 dias fora do ar, devido ao ataque hacker no dia 10 de dezembro. E agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 328.437.264 doses. 77,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 142.802.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E veja depois do intervalo a nova previsão de recorde nas exportações do Brasil. E ainda, o número cada vez maior de pinguins chegando ao litoral do sul do país. O Brasil comemora recorde de exportações ao longo de 2021. Foram 260 bilhões de dólares, o maior valor dos últimos 10 anos.
com destaque para o agronegócio e para o setor de defesa e segurança. O ano nem acabou e em 2021 o Brasil já superou os valores da exportação registrados no ano passado. Até o começo de dezembro foram exportados 260 bilhões de dólares. É a mais alta cifra dos últimos 10 anos. 2011 foi o ano que mais se aproximou deste valor, tendo exportado 253 bilhões. O estado de São Paulo foi responsável por 20% das exportações registradas no país este ano, vendendo mais de 51 bilhões de dólares. A China continua a ser o parceiro comercial mais importante e lidera no ranking de países que compram do Brasil. Foram mais de 82 bilhões. O agronegócio é o setor que mais exporta no Brasil e representa mais de 43% de tudo que o país vendeu para o exterior ao longo de 2021. Foram mais de 110 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os produtos de maior destaque são os do complexo da soja, que pesam em 41% da balança. O Brasil consegue produzir uma soja com um teor de proteína bastante elevado. O mundo quer esse teor de proteína elevado, o mundo quer a soja brasileira. Isso, com certeza, nós temos agricultores capacitados, terras férteis, e nós conseguimos produzir uma soja com bastante sustentabilidade aqui no nosso país. O presidente da ProSoja Paraná destaca que o bom resultado no setor foi conquistado apesar de várias dificuldades ao longo do ano. O ano de 2021 para a sojicultura, não só para a sojicultura, mas para todo o agro brasileiro, foi muito desafiador. Primeiro, uma elevação de custo bastante alto. Fertilizantes é um exemplo disso. Algumas fontes de cloreto no mundo deixaram de produzir isso. Elevou-se bastante o custo dos fertilizantes. Consequentemente, o frete marítimo também subiu bastante devido à pandemia. E o preço dos defensivos agrícolas, né? Muitas empresas falando que ia ter falta de defensivos, isso eleva os custos. Isso atrasou também a chegada desses defensivos no campo. Isso proporcionou um atraso no plantio. Em alguns estados, como no Paraná, houve um atraso devido ao fator climático e agora, novamente, com uma seca histórica no Paraná. E na região norte, principalmente, o excesso de chuvas. Então, um ano bastante desafiador para o agronegócio brasileiro. Depois da soja, a carne é o produto mais exportado pelo Brasil no agronegócio. Segundo o Ministério da Agricultura, Mato Grosso e São Paulo lideram o ranking de estados produtores. E também no agro, a China é o país que mais compra do Brasil. Ao longo do ano, o país comprou 3,8 bilhões de dólares apenas em carnes. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o principal vendedor de carne para a China. E o consumo de carne brasileira naquele país tende a aumentar. Se a gente pegar, por exemplo, de 2015 até 2020, a participação da China nas nossas exportações de carne bovina cresceu de 10% para 50%. Isso é um crescimento muito grande. Então, a China acabou puxando o aumento também da nossa produção. Hoje nós somos o principal fornecedor de carne bovina para a China, a gente tem uma participação de cerca de 40%, então a gente também é relevante para a China, mas a China é muito mais relevante para nós. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro celebrou o resultado das exportações junto a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. A balança comercial nossa está muito positiva. Sim, eu trabalho com o mundo todo. O país também comemora o avanço nas exportações no setor de defesa e segurança. Em novembro, houve um recorde histórico segundo o Ministério da Defesa, 1,5 bilhão de dólares em exportações. E a expectativa é de fechar o ano com a soma de 2 bilhões de dólares. O setor nacional de defesa possui 146 empresas cadastradas e produz aeronaves, embarcações, ferramentas de proteção de dados, radares, armamentos e outros itens de alta tecnologia. Nos últimos anos, o setor tem alcançado resultados importantes, com reflexos positivos na geração de emprego e renda, na atração de investimentos externos e no desenvolvimento de produtos e serviços de elevado conteúdo tecnológico. Para o governo federal, o fortalecimento da indústria de defesa é uma prioridade, prevista na política e na estratégia nacional de defesa, e um importante instrumento
para contribuir com a recuperação econômica nesse período de pós-pandemia. Por isso, temos atuado com o objetivo de derrubar barreiras, aperfeiçoar o marco regulatório do setor e inovar as soluções que ampliem o financiamento e as garantias aos investidores. Também faz parte do esforço do governo federal o fortalecimento da chamada Tríplice Hélice, que congrega as ações envolvendo a academia, o Estado e a iniciativa privada. Os dados recentes do setor demonstram que estamos no caminho certo. No último mês de novembro, a indústria brasileira bateu recorde de exportações, atingindo a marca de US$ 1 bilhão na comercialização de materiais e produtos para o exterior. Estima-se que atingiremos a marca de US$ 2 bilhões até o final deste ano. O segmento de defesa e segurança gera atualmente 2,9 milhões de empregos, com importante efeito multiplicador na economia. O governo recuperou parte do que o Tribunal de Contas da União apontou como pagamentos irregulares do auxílio emergencial. A partir de um cruzamento de dados, o governo federal conseguiu recuperar desde dezembro do ano passado 6 bilhões e 900 milhões de reais em recursos do auxílio emergencial pagos indevidamente em 2020 e 2021. O número corresponde a 12,6% do que o TCU aponta como pagamentos irregulares. Segundo o Ministério da Cidadania, esses beneficiários não atendiam aos critérios do programa. Um relatório do TCU, elaborado com base em dados de órgãos de controle do próprio governo, aponta que esse total corresponde a cerca de 54 bilhões e meio de reais. O auxílio emergencial foi um benefício criado para ajudar trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família que perderam renda durante a pandemia de Covid. O programa pagou 16 parcelas que variaram de R$ 150 a R$ 1.200. O valor que o governo conseguiu recuperar voltou para os cofres da União e inclui devoluções voluntárias, restituições no imposto de renda e recursos não movimentados dentro dos prazos legais. Em 2022, o Ministério da Cidadania pretende realizar novos cruzamentos com base de dados, de modo a aperfeiçoar a definição do público-alvo. Adiado por 2 vezes, o IBGE informou que está garantida a realização do censo do ano que vem, após a aprovação de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais para a pesquisa no orçamento da União do próximo ano. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em leve queda de 0,08%, contido por 2 intervenções do Banco Central com venda de moeda após a cotação saltar acima de 5,70 e a divisa brasileira liderar as perdas no mundo. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,66 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,33%, com 104.891 pontos. Cerca de 175 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão aproximadamente 285 milhões de reais de restituição. A Receita Federal abriu hoje, às 10 horas da manhã, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física de dezembro. O pagamento será no dia 30. A confiança da construção civil cresceu e atingiu o maior nível em quase 8 anos. O momento traz boas expectativas para a economia no próximo ano. O índice de confiança da construção avançou 1,4 ponto em dezembro, para 96,7 pontos. Esse foi o maior patamar do indicador desde janeiro de 2014. A alta da confiança dos empresários brasileiros da construção foi puxada principalmente pelo índice Expectativas, que mede a percepção sobre o futuro, e que subiu 2,1 pontos e atingiu 100,8, o maior nível desde agosto deste ano. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, que avaliou que os negócios do setor terminaram 2021 em uma posição melhor do que antes da pandemia. De acordo com a FGV, a alta do indicador que mede a percepção atual dos negócios foi influenciada principalmente pela melhora nos índices de carteira de contratos, que subiu 1,4 ponto para 93,8 pontos. E veja a seguir, milhões de pessoas estão confinadas na China por causa da Covid.
E ainda, uma reportagem sobre a rejeição das crianças por alguns tipos de alimentos. A Organização Pan-Americana da Saúde revelou que mais de 100 milhões de casos de Covid já foram registrados nas Américas. De acordo com a entidade, a variante Ômicron foi detectada em 18 países e territórios americanos. A entidade registrou um aumento de 36% nas infecções na América do Norte na semana passada, impulsionado pelos Estados Unidos. A OPAS também observou que a nova variante do coronavírus, a Ômicron, já foi relatada em 18 outros países e territórios americanos. Entre eles estão Brasil, Argentina e Bermuda. Os registros dão conta de que na última semana houve uma diminuição das infecções em partes da América Central e do Sul, mas um aumento foi constatado no Caribe. A entidade acredita que a maioria dos países da região vai alcançar ou exceder a meta estabelecida pela OMS de vacinar 40% de sua população elegível até o final de 2021. O primeiro caso de Covid nas Américas foi identificado em 21 de janeiro de 2020, nos Estados Unidos. A farmacêutica britânica AstraZeneca informou hoje que sua vacina contra a Covid-19 se mostrou eficaz na prevenção da variante Ômicron do coronavírus, mas é preciso aplicar 3 doses. O resultado é parecido ao que acontece quando são feitas 2 imunizações contra a cepa Delta. Os testes clínicos com a Ômicron foram conduzidos pela Universidade de Oxford, que é parceira da AstraZeneca. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 137 mortes por Covid e 3.645 novos casos, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Bahia, Goiás, Paraíba e Tocantins não informaram os dados. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. O mundo contabiliza mais de 278 milhões e 11 mil casos e tem quase 5 milhões e 384 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 51 milhões e 784 mil diagnósticos e tem um total de 813.872 vítimas fatais. A Índia se aproxima de 34 milhões e 766 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 22 milhões e 226 mil casos, com mais de 21 milhões e 454 mil pessoas recuperadas. Até o momento, são 618.228 mortes registradas no total. O Reino Unido tem mais de 11 milhões e 836 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia passou dos 10 milhões e 140 mil casos positivos da doença. E de acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 8 bilhões e 850 milhões de doses de vacinas contra a Covid no mundo. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 720 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 390 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Os 13 milhões de habitantes da cidade chinesa de Xi'an iniciaram um confinamento rígido devido a um pequeno foco de Covid-19 há pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. A estratégia chinesa fez com que, em quase 2 anos de pandemia, pouco mais de 100 mil infecções tenham sido registradas. O foco forçou a suspensão de reuniões familiares, interrompeu exames de fim de ano e esvaziou as ruas. Apenas uma pessoa por família pode sair para fazer as compras dia sim, dia não, e todas as empresas não essenciais tiveram que fechar. Apesar de ter registrado pouco mais de 100 mil infecções em 2 anos de pandemia, o governo chinês está comprometido com uma estratégia de erradicação do vírus, especialmente um mês e meio antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. A disseminação da Ômicron e outras variantes trouxeram um grau de incerteza à pandemia global. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno haverá um grande número de participantes vindo para a China, de diferentes países e regiões. O fluxo e a congregação de pessoas aumentarão acentuadamente. Haverá um certo número de casos positivos, é um evento de alta probabilidade.
A China, primeiro país a registrar casos de Covid, reduziu os contágios ao mínimo com uma estratégia repetida de suspender os meios de transporte para isolar a localidade em que os contágios foram detectados e organizar milhões de testes. Muitas autoridades locais foram destituídas depois que o governo central considerou que administraram de maneira equivocada os focos de Covid. A cesta de Natal está quase 12% mais cara esse ano em São Paulo. O peru, o panetone e a azeitona verde são os vilões da alta dos preços. Dados de um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, revelam que a cesta de Natal, que custava em São Paulo R$ 309 em 2020, neste ano não sai por menos de R$ 346, um aumento de 11,8%. Segundo a pesquisa, alguns itens da ceia foram os vilões da alta dos preços e registraram um aumento acima de 20%. O produto que mais encareceu foi o filé mignon, que registrou aumento de 30,78% na comparação com 2020. Depois vem o peru, que teve alta de 23,83%, e a azeitona verde, que cresceu 23,76%. Já o panetone teve aumento de 21,81% e o bacalhau avançou 21,27% em 2021, na comparação com o ano anterior. Alguns itens tiveram redução de preço, como o pêssego, que caiu 6,81%, e cortes de carne suína, com destaque para o lombo de porco, que teve uma queda acumulada de 7,7% em relação aos preços do Natal passado. A campanha Natal Sem Fome da ONG Ação da Cidadania distribuiu em todo o país 1.500 toneladas de alimentos, o equivalente a quase 8 milhões de refeições. Com a chegada do fim do ano, várias organizações se mobilizam para prestar assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. A gente já estava vendo um quadro na piora da fome antes de 2020. E quando 2020 chega, ele já pega o país, né, e a rede de proteção completamente fragilizada. E aí a gente só piora, né, numa tempestade perfeita, e é isso que nos preocupa principalmente em relação a 2022. Só no Rio de Janeiro foram entregues 30 mil cestas básicas. Fundada em 1994, a iniciativa teve uma pausa em 2007, voltando à ativa 10 anos depois. Na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, a ONG AMAC, uma das entidades assistidas pela Natal Sem Fome, é quem chega até a porta de Rita Maria de Souza com a doação. Desempregada há 6 anos, ela contava apenas com o auxílio de R$ 100 do agora extinto Bolsa Família para passar o mês. A cesta recebida vem com 3 quilos de arroz, 3 de feijão, 1 litro de óleo, 1 quilo de farinha, macarrão e açúcar. É muito importante, assim, que, né, pelo menos, né, não vai passar o Natal sem nada, né? Em São Paulo, a campanha Natal Invisível promove uma noite diferente para a população em situação de rua. Tem muitas pessoas que acham que só entregar uma marmitex, uma roupa pra gente, já é o suficiente. E às vezes não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um colo, de um ouvido, de um conselho. E tem muitas pessoas que não dá. E aqui eu tô me sentindo muito acolhida. Eu tô me sentindo mais humana. De acordo com os organizadores do projeto, o último censo paulistano indicou cerca de 29 mil pessoas em situação de rua, mas o número parece ter aumentado e o perfil de quem não tem mais teto também está mudando. Durante a pandemia aumentou muito o número de pessoas que estão em situação de rua e mudou muito o perfil. Tem muita mulher agora na rua e tem muita família inteira, mulher, filho, com seus maridos ou sozinhas. As ceias do Natal Invisível começaram no dia 1º de dezembro, são itinerantes e levam, além de comida, música, sorteios de presentes e outras atividades. O projeto também conta com um banco de alimentos que distribui cestas básicas. E quem é que não gosta de ver o filho se alimentando bem? Só que um bom prato de comida, bem colorido, como recomendado por nutricionistas, muitas vezes é rejeitado por crianças que parecem ficar cada vez mais seletivas. Mas atenção, esse comportamento pode ser sintoma de um possível transtorno alimentar infantil. Curioso, eu não consigo. Mas vai só um pouquinho. Quem diria que o menino que amava banana fosse rejeitar o alimento depois dos 2 anos de idade? Ele comia de tudo, tanto que banana não dava conta em casa. Mas foi o Theo começar a ir para a escola. A
primeira semana a gente já começou a ver uma diferença no jeitinho que ele comia, ele começou a diminuir. Uma redução que inicialmente parecia normal. Alguns até chegaram a dizer que era manha. A Jéssica percebeu o problema do filho quando a situação ficou realmente crítica. Chegou no ponto que eu percebi que ele ficou a semana inteira só de água. Então, a mãe buscou a ajuda de uma nutricionista, que encaminhou a criança para uma nutróloga, que, depois de alguns testes e exames, diagnosticou o problema como fobia alimentar. A fobia alimentar é mais caracterizada pelo medo de engasgar, o medo de morrer, o medo de passar mal em determinados alimentos. Hoje, com 4 anos, o Theo já melhorou bastante, mas segue em tratamento com nutróloga, psicólogo e pediatra. E o problema é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa feita pela Danone Nutrícia com 1.000 pais de meninos e meninas de até 10 anos de idade revela que 6 em cada 10 crianças têm dificuldades alimentares. E isso pode sinalizar vários transtornos. Você tem o picacismo, que é a ingestão de substâncias não nutritivas. Você tem o transtorno ruminativo da infância, que é quando a criança mastiga, engole, regurgita e continua mastigando, como se fosse uma coisa ruminativa mesmo. E você também tem os transtornos alimentares mais clássicos, como a anorexia nervosa, principalmente, mas você tem algumas crianças com bulimia nervosa e também com transtorno da compulsão alimentar. E ainda tem o TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, o mais comum entre as crianças. Por uma aparente falta de interesse em comer ou por comida, uma esquiva baseada na característica sensorial dos alimentos, como eu tinha falado, e uma preocupação com as consequências aversivas da alimentação. O TARE é uma coisa bastante recente, mas alguns estudos sugerem uma prevalência de até 5% das crianças, é bastante. O Luigi, também de 4 anos, hoje faz parte dessa estatística. Mas nem sempre foi assim. O menino comia de tudo e gostava, mas a mudança de rotina transformou o paladar. A coisa degringolou quando ele foi para a creche aos 11 meses. E aí ele travou. Ele não só não come arroz e feijão, mas então essa criança só come porcaria. Não, ele não come hambúrguer, ele não come salgadinho de festa, ele não experimenta nada que ele não conheça. Para mudar esse quadro, há alguns meses o menino passou a participar de um grupo multidisciplinar que conta com o apoio de vários profissionais da saúde. E eles vão orientando a gente de como fazer os exercícios para tentar introduzir os alimentos. E é um passo de cada vez, mas com o tempo o resultado começa a aparecer. E teve um alimento que na brincadeira com meu esposo, ele teve coragem de experimentar e ele gostou e ele passou a comer, que é o alface. Transtornos alimentares podem ser desencadeados já nos 6 meses de vida, quando a criança deixa de consumir somente o leite materno e passa a ingerir outros alimentos. E se não for tratado, o problema pode persistir até a fase adulta. Além dos prejuízos à saúde física, há consequências sociais. A criança não consegue nem fazer a merenda na escola, não consegue nem lanchar na escola, porque às vezes tem que levar uma comida muito específica, muito ou elaborada ou muito específica, e aí faz com que ela seja vista de uma maneira... Ela se auto-exclui, e aí os coleguinhas vão excluir mais ainda, então é uma coisa bastante séria. E veja a seguir, Rei Pelé recebe alta do hospital. E ainda, Brasil termina o ano na liderança do ranking mundial de seleções de futebol. E o Rei Pelé recebeu alta médica após 2 semanas internado para um tratamento com quimioterapia. O ex-jogador de 81 anos está estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano, divulgou o hospital. O rei do futebol relatou no dia 9 de dezembro que foi internado para fazer a última sessão de quimioterapia de 2021. O eterno camisa 10 ficou internado por 1 mês, entre agosto e setembro, onde foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor no cólon, detectado durante exames médicos de rotina.
A FIFA divulgou nesta quinta-feira o ranking atualizado de classificação das seleções. Há pouco menos de um ano para a Copa do Mundo do Catar, que terá o seu início no dia 21 de novembro de 2022, a FIFA anunciou o ranking de classificação das melhores seleções do mundo. A Bélgica segue em primeiro lugar, assim como o Brasil, que manteve a segunda posição. Atual campeã mundial, a França aparece entre os 3 primeiros colocados. Na sequência, para fechar o ranking das 5 melhores seleções do mundo, estão Inglaterra e Argentina. Para a montagem do ranking mundial de 2021, foram computados 1.116 partidas, contando todas as competições continentais, eliminatórias para a Copa do Mundo, além de 25 amistosos. Vivemos em tempos onde usar a criatividade é a palavra-chave em todos os setores da economia, principalmente quando o assunto é comida. Agora nós vamos juntos conhecer algumas recriações de sucesso e de dar água na boca. Chocolate é sempre uma boa pedida. Derretido, em barra, triturado ou em forma de calda. Não tem quem não goste. E por que não colocá-lo também nos tradicionais panetones? Eu não estou falando do chocotone, ou melhor, eu estou sim, mas de uma adaptação, o brownie tone. Eles são muito fáceis de fazer, colocar os brigadeiros e doces de leite é muito prático, você encontra no mercado, você mesmo faz em casa. Brownie, doce de leite, marshmallow, chocolate, além de tantos outros sabores como brigadeiros, ganaches, mousses. O importante mesmo nesta época do ano é inovar e colocar como ingrediente especial, além de muito amor, também a criatividade. Você pode usar bolos, misturar ele ali, intercalar com algum recheio da sua preferência. O que sobrou na sua casa, na sua ceia, você pode colocar, que nem eu falei, doce de leite, brigadeiro, mousses. São muito bem aceitos no chocotone, no panetone também, com frutas cristalizadas. Criatividade esta que também mudou a vida da Lucimar. Desde que ficou desempregada durante o período de pandemia, ela não desanimou e investiu na produção de churros. Muito provavelmente você já conhece este, que é o tradicional de doce de leite. Mas há 2 meses ela comercializa churros salgados. A gente vendendo num local, uma pessoa perguntou se a gente teria o churro salgado, que ele queria um churro salgado. E aí a gente, criou uma expectativa e começamos a elaborar esse churro salgado. Foram uns tempinhos testando os recheios e aí nasceu o churro salgado. E o recheio que a gente tem no churro salgado, ele é o cheddar e o catupiry e o requeijão cremoso, com uma farofa crocante por cima. Para esta chefe, na gastronomia, a criatividade aliada à versatilidade é a chave para trazer lucros, principalmente neste período onde os profissionais tiveram que se reinventar. Eu sempre digo para os meus alunos, criatividade, você não nasce com ela, ao contrário do que muita gente acha. Ela é aprendida, ela é treinada e ela é aperfeiçoada. Então, não existe criatividade sem conhecimento, Então, esse conhecimento a gente adquire tanto teórico, com estudos teóricos, quanto com experiências práticas. E veja alguns desses testemunhos de vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, irmã? Eu tava com muita dor nesse pé direito, o calcanhar, que eu não conseguia nem apoiar, queimando. Quanto tempo tava isso? Começou já faz uns 2 dias. Hoje eu trabalhei a pulso, na ponta do pé, assim. E agora? Agora eu senti um queimou, uma alegria na hora da volta da vitória e passou. Oh, Jesus visitou ela, glória a Deus. É isso que eu tô falando, pessoal. E você, irmã? Eu tava com muita azia, muita queimação, muito forte. Passou, graças a Deus. Amém. Quem mais? O que foi aí? Conta pra mim. Eu tava com muita dor no braço e eu não tava conseguindo carregar nada, porque eu tomei a vacina do coronavírus. Agora eu não tô sentindo nenhuma dor. Qual vacina que você tomou? O coronavírus. Oi? A Pfizer, né? Foi a Pfizer? Aham. Agora eu tô sentindo mais nada. Glória a Deus. Tem que falar a verdade, né, pessoal? Tem mais alguém em nome de Jesus? Tem. Lá atrás foi o quê? No começo do ano passado, eu fiquei cego de 2 olhos. E durante 7 meses, Deus indicou o local para mim, eu fui e fiquei curado de olho. E hoje eu estou dando glória a Deus. E também tem um irmão também que pegou Covid-19 lá no Paraná.
eu mandei 4 pessoas daqui da igreja orar por ele. Hoje está curado também, pela glória de Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Antes de encerrar o Jornal das 22 de hoje, eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 10 da noite, na RIT TV, terá o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, chamado O Recomeço. Um musical com 150 integrantes que fala dos efeitos da pandemia, a retomada da vida e a batalha espiritual que envolve as pessoas. O Recomeço. Só tem história para contar quem sabe recomeçar. Nesta sexta, às 10 horas da noite. Está feito o convite. Agora sim, o Jornal das 22 fica por aqui. Antecipadamente, eu desejo a você e a sua família um Feliz Natal e um excelente fim de semana. Se cuida e até segunda. Tchau.